Oi, crianças. Nós vamos começar a nossa segunda aula de ciências. Sou a professora Aldea. Tudo bom? Hoje nós vamos aprender sobre os astros. Nós vamos aprender sobre a lua, o sol, as estrelas, as fases da lua. E nós vamos acompanhar, pegue o livro de ciências na página 8. E a partir da página 8 nós vamos começar. Então nós temos aqui uma criança observando. O que ele deve estar observando? Tem muitas bolas e parece um foguete. Então a criança está observando o céu. Existe um equipamento, ela parece um telescópio, tudo de brincadeira, mas para vocês perceberem que a gente pode observar, aprender muito sobre o nosso universo, sobre o nosso planeta. Então nós vamos observar essa figura. Vocês precisam estar com um caderno e um lápis para anotar e escrever o que vocês acham importante, que vocês não querem esquecer. Nós vivemos no sistema solar. É um sistema onde estão muitos planetas girando ao redor do Sol. Então nós temos o nosso planeta, como muitos outros planetas, mas nós vivemos em um planeta no universo, girando num caminho. E onde está o nosso planeta Terra? Está aí na terceira posição chegando ao Sol. Então, primeiro é o Mercúrio, que é muito quente perto do Sol, depois Vênus e depois a Terra. Então, nós aprendemos sobre os numerais ordinais. Lembra, na matemática, primeiro, segundo, terceiro. Então, nós estamos localizados na posição terceiro, depois de Vênus e depois de Mercúrio, próximos do Sol. Então, por isso que o nosso sistema chama-se Sistema Solar, porque o Sol é o centro desse nosso sistema e nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea e tem muitas galáxias. Então, mais de 3.000 galáxias, mas nós vivemos em uma, na Via Láctea. Então olha aí o Sol, que é o centro do nosso planeta e que ilumina e que permite que haja vida na Terra. E vocês estão vendo essas linhas ao redor do Sol como círculos? É como se fossem as ruas do planeta. O planeta fica andando nessas linhas ao redor do Sol durante um ano inteiro. A Terra fica andando ao redor do Sol o ano inteiro durante 365 dias. Ela faz uma volta. É como a Fórmula 1, né? Então a Terra faz essa volta em torno do Sol durante um ano. E esse caminho nós chamamos órbita, o nome. Escrevam essa palavra, é importante. A órbita da Terra é o caminho que a Terra anda e se move ao redor do Sol. Ela nunca sai dessa órbita. Ela sempre está dentro dessa órbita, desse caminho, o mesmo caminho. Por isso que nós temos as estações do ano, nós temos os climas diferentes. Tem meses mais quentes, outros mais frios, dependendo de como a Terra está em relação ao Sol. Às vezes a Terra está muito perto do Sol, então nós estamos num clima mais quente. Às vezes está mais longe, então está mais frio. Então nós vamos começar pelo céu.
Vamos observar as figuras, olhar o céu, como é diferente o céu durante o dia e como o céu é diferente durante a noite. À noite nós podemos observar outros astros no céu. Durante o dia a gente já apenas consegue ver o sol, as nuvens, não é? Tudo que estiver no céu, um avião, a gente consegue observar, ver os pássaros. Então vocês vão observar o céu e nós temos aí uma música muito interessante do Luiz Gonzaga, que é um cantor nordestino que morreu já, mas ele fez muitas músicas sobre o sertão, sobre o luar do sertão e sobre o céu. Essa aí é uma música feita no período de São João. Leia essa música e peça a sua mãe para cantar com você. É uma música muito conhecida. Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Multicor. O que é multicor? Que tem várias cores. Então, é para vocês fazerem essa questão que está aí, né? Responder e as perguntinhas que estão na página do livro. De onde vem a luz que ilumina o dia? E o que acontece com a aparência da lua ao longo dos dias? Ela é a mesma? A lua fica sempre do mesmo jeito ou às vezes ela está diferente? Nós vamos ver. Então, é para vocês lerem esse texto sobre os astros. Se você não consegue ler sozinho, peça ajuda para ler. É importante fazer a leitura. E você vai circular no livro as palavras noturno e ofuscar. A palavra noturno vem de noite. E a palavra ofuscar significa esconder. Onde é que está aí no texto essas palavras? Escreva o que elas significam, tá bom? No caderno é importante. Você também vai fazer uma atividade, observar o céu de dia e observar o céu de noite. E você vai escrever o que é que você observou em cada uma desses horários no seu caderno. E vai responder essa perguntinha aí que está escrito, número 3. A posição. Você vai observar e vai anotar, né? O que vocês observaram e a posição da lua no céu muda ao longo da noite? Será que a lua consegue se movimentar? Ela também se movimenta assim como a Terra? Então você vai observar se ela muda de lugar e se ela muda, né, de posição. Às vezes ela está num lugar e depois você observa ela está no mesmo lugar ou em outro lugar. E você vai responder. Você precisa ser igual a Luna, curioso para descobrir as respostas. E agora você precisa escrever no caderno o nome desses astros. Vamos observar. O que são? O que é que tem no céu aí? Muitas estrelas. O que nós vemos agora? A lua, né? Olha o reflexo da lua no mar e o nome lua, a lua. E agora, veja como é diferente a luz do sol. Esse astro é o sol. E nós temos outros astros no céu. Às vezes a gente observa o asteroide, nós observamos o cometa, nós observamos o meteoro e o meteorito. São astros diferentes, né? O asteroide é rocha, o cometa e os meteoros e os meteoritos, eles se movimentam e tem parece uma cauda. Nós chamamos de estrela cadente esses astros porque eles andam muito rapidamente e desaparecem. Eles são feitos de poeira, de restos, né, de material do universo, de outras estrelas, e elas caem e se dissolvem. Às vezes elas caem na Terra, como os asteroides, e ainda
eles não é poeira, é rocha o asteroide. Então todas essas curiosidades vocês podem aprender. Então, sobre a Lua, o que está escrito aí sobre a Lua? Ele é um satélite da Terra e ele também se movimenta ao redor da Terra. Enquanto a Terra se movimenta ao redor do Sol, a Lua se movimenta ao redor da Terra, porque é o satélite da Terra. Ele se movimenta e tem uma órbita ao redor da Terra, sempre a mesma órbita. É muito interessante a gente ler para aprender e observar que a Lua ela tem fases diferentes. Por quê? Vamos observar aqui o desenho. O Sol é o centro do sistema e a Terra está andando ao redor do Sol. E sempre que a Terra se movimenta, a Lua está ao redor da Terra. Então, para onde a Terra vai, a Lua também vai, se movimentando. E esses movimentos da Terra, da Lua, elas faz com que, se a gente estiver na Terra, a gente observa a Lua diferente. Então, vamos observar. Quando a Lua ela está nova, nós olhamos para a Lua e não enxergamos a Lua. Ela está muito escura, porque ela não está iluminada. Ela está... O lado iluminado nós não conseguimos ver, está para o Sol, virado para o Sol. Então nós chamamos Lua nova. Depois a Lua vai se iluminando, porque ela vai mudando de posição e ela vai se iluminando e nós vamos percebendo lá daqui da Terra a Lua se iluminando. Então a Lua vai crescendo, chamamos de Lua crescente. Depois a Lua, nós olhamos para a Lua da Terra, ela está toda iluminada, então é a Lua cheia. Depois nós olhamos da Terra para a Lua e a Lua ela vai escurecendo, a parte iluminada vai ficando escura, então ela está ficando novamente. E assim a Lua vai tendo essas fases diferentes e a gente observa ela de forma diferente a cada dia do mês. Durante um mês a Lua faz esse movimento das 4 fases, né? Então é muito interessante. E o movimento que a Terra faz ao redor do Sol são 2 movimentos, ela se movimenta em torno dela mesma, que nós chamamos rotação, e em volta da Terra, do Sol, a Terra girando em torno do Sol é o movimento de translação. Leva 1 ano para ela fazer esse movimento ao redor do Sol e 1 dia para ela fazer em torno dela mesma. É o movimento de rotação. Então, essas fases da Lua, para a gente perceber a importância, ela reflete nas marés, né, dependendo dessa posição, enfim, e tem muitas pessoas que têm outras superstições em relação à Lua. Então nós estamos vendo aí a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante, né? Então vocês vão fazer também uma experiência para saber, né, sobre os corpos iluminados. Os corpos iluminados são aqueles que são iluminados pelo Sol. Então, a Lua é iluminada pelo Sol, ela não tem luz. E as estrelas, elas têm luz. Então, o Sol é uma estrela, porque ela tem luz própria. Vocês vão fazer essa experiência para descobrir o tamanho das sombras. Ela varia de acordo com a posição do Sol no céu. É muito interessante. E nessa página 18 vocês vão responder o que são os astros luminosos. Nós temos aí duas figuras da praia e uma figura à noite. E o que está errado nessas cenas? Você vai escrever o que está errado na primeira cena e na segunda cena tem alguma coisa errada. A Lua e o Sol a Lua não pode estar em 2 fases ao mesmo tempo. E o que está errado na primeira? Tem alguma coisa errada nessa primeira figura. O que é?
Procure descobrir e respondam essas questões. Os astros luminosos têm luz própria, os astros iluminados não têm luz, né? O nome está dizendo. Então, até a próxima aula, leia e responda todas as páginas que tem um exercício interessante e que nós vamos aprender agora. A próxima aula é sobre os ambientes da Terra. Um beijo e até lá!